Compartilha nas suas redes internas. Galera, o pessoal que for entrando, faz um favor para mim, vai compartilhando para os seus contatos, que aí ajuda a divulgar. Vou trazer um pouquinho. Eu sofri um pequeno acidente doméstico aqui. Eu cortei os meus lábios aqui sem querer, fazendo a barba. Tá sangrando um pouquinho aqui. Mas... Oi, prima, tudo bem? Tudo na paz aí? Deixa eu... Eu sofri um pequeno acidente doméstico agora, agora em pouco. Cortei aqui, ó, os meus lábios. Mas em tudo dá graça. Tia Angelina, quanta saudade. Luciana, minha prima querida. Guardar só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu mandar aqui para os contatos. Eita, pessoa muito desastrada. Pode dar um café um pouquinho. Bom, a paz aí para todos, aí um bom dia para todos, uma boa tarde. Luciana já deve ser boa noite, né? Tá direto da Espanha. Parou? Só um pouquinho. Nossa, pô. É pra estancar. Vamos ver se para aqui o sangramento aqui. Machuquei a boca, acabei de machucar a boca. Só Deus na graça, né? A gente, essa live, se ela der o tempo dela, no máximo de 1 hora, a gente vai parar e vamos iniciar, e depois a gente reinicia ela, porque eu não quero estender muito, né? Não quero estender muito, mas também a gente vai perder um pouquinho agora de tempo para dar para o pessoal poder entrar. Uma paz aí para todos que estão entrando, um oi aí para todo mundo, pessoal lá da igreja. Para quem, o pessoal que está entrando, que não me conhece ainda, que não são os convidados, né? O pessoal que é das redes aí da irmã Sofia Cardoso, que é minha mãe. Você pode, a minha tia tá falando, passa a Vic que para de sangrar. Tem Vic aí? Vocês podem, me sigam nas redes sociais, @maestro Israel Cardoso no Instagram. Eu tenho um canal no YouTube também, chama Maestro Israel Cardoso, tá? Os vídeos que eu posto lá são vídeos relacionados à música mais instrumental, os trabalhos que eu tenho feito na igreja, os trabalhos profissionais que eu faço com música. Também tem alguns vídeos de palavra, mensagens que eu falo. Geralmente eu falo voltado para o Ministério de Louvor, né? Para o Ministério Luiz Maranhão. A paz aí para os irmãos aí, ó, os irmãos da Tradicional também que entraram aí, de Manaus. Ajudem lá, comentem os vídeos, curtam, deixem uma mensagem lá, que os vídeos são bem focados na área musical, né? Diferente
diferente aí. O meu ministério é diferente do ministério da minha mãe, apesar da gente estar no mesmo ministério. Dela, ela tá, tá aí nas missões aí, viajando pelo Brasil e pelo mundo, e o meu, eu tô ali, tô dentro da igreja ali, fazendo o trabalho voltado pro ensino musical dentro da igreja e coisa e tal, né? Dá só mais um momento aí para ver para o pessoal ir divulgando, compartilhem. Tem uma setinha aqui embaixo aqui, vai mandando essa live para os seus amigos aí, para os seus contatos, que aí ajuda a chamar mais gente. Ajuda a chamar mais gente. Para vocês ir divulgando, tá bom? Essa live, além de ser com a minha mãe, também é com meu pai, e provavelmente já devem estar apostos lá. Meu pai foi maestro na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, durante muitos anos, eu acredito, acho que uns 20 anos ele foi maestro. Ele e o Maestro Eliseu começaram uma banda musical, depois ele transformou em uma orquestra e depois toca de vez em quando lá na sede do Belém e tem acompanhado mais o ministério da minha mãe aí, né? Então nós vamos conversar um pouquinho aí dessa fase deles. Ótimo. Bom, mãe, se você quiser sair, entrar de novo, entra aí pra eu aceitar o seu convite pra gente começar a live. Eu acho que 10 minutos aí é o suficiente, aí o pessoal já se achar. Rondônia. A internet tá ruim lá? Só a benção. Hoje quase a gente não consegue entrar também aqui, que a internet hoje estava bem ruim. Esperar aí a irmã Sofia entrar. Então, para os irmãos aí de fora, né, das minhas redes aí que não me conhecem, meu nome é Israel Cardoso, né? Sou filho da cantora Sofia Cardoso. Opa, quem tá pedindo para entrar aqui? Aqui tem duas pessoas pedindo para entrar ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Agora bem aí? Sou eu! A senhora, tudo bem, pai, mãe? Tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem aí? Na bênção. Estamos. Tá falhando um pouquinho, mas tá bom. Tá Deixa eu no arrumar fone. aqui, tá um pouco cortando. Nem vi que tava no A paz do Senhor, povo de Deus. Peraí que tava no fone, nem vi que tava Pra no quem não fone. me conhece aí dos amigos, Vocês conseguem do Israel Cardoso, sou a mãe dele. Estou ouvindo bem. A senhora consegue me ouvir bem? E me ver também? Consegue me ver? Sim. Estou conseguindo ver você também. Tá tudo ok. Bom, fazia tempo que eu não via a minha mãe e meu pai, né? Faz um tempo já que eu não vejo eles. Eu tenho respeitado a quarentena, né? Nós, né? Nós ainda saímos um pouquinho, né? Nós somos eu tenho evitado do Belém. Eu tenho evitado sair porque a minha imunidade é muito baixa e eu acabei ficando esses dias aí com febre, aí eu fiquei com medo. Entendo. Na quarta-feira mesmo eu tive febre, eu não passei bem, mas graças a Deus, assim, Sim. eu não tenho tido nenhum dos sintomas, mas ter Glória febre não é bom, qualquer ventinho aí que a gente pega aí não é legal. Luciano. Meu pai, tá tudo bem? Tudo tranquilo? A minha sobrinha é tua prima. Tranquilo. Deus abençoe, Luciana. Tiane. Oi, minha nora! Beijo. Bom, eu tinha a ideia dessa live aqui é a gente conversar sobre um período da vida de vocês, que é um período de, na verdade, é de transição, né? Não é
todo mundo conhece a sua história na época que a senhora era criança, cantora prodígio, né, multi-instrumentista, e todo mundo conhece também a sua trajetória após o seu primeiro solo, e aí até chegar aí nos anos 2000, os seus CDs aí que são... Meu Deus, aqui tem uma bagunça aqui, desculpa. Tem um helicóptero passando agora nesse momento aqui, tá acontecendo de tudo aqui, peraí. Criança andando na rua, uma maravilha aqui hoje também. Todo mundo também conhece depois a sua trajetória no período no período agora, recente, depois dos CDs e coisa e tal. Mas eu queria conversar, né, com vocês do tempo em que vocês faziam um trabalho dentro da igreja, especificamente dentro da igreja, né? Sim. Cadê o pai? Sumiu? Ele foi pegar pegar fone. café? Vem mais pra cá, Luiz. Mais pra cá. Ah, tá. Eu queria conversar com vocês que é uma fase que as pessoas não conhecem muito e que tem tudo a ver com a fase que eu estou passando agora, dentro da igreja, né? Eu queria conversar com vocês... Né? A fase que eu estou passando agora, que é a fase do trabalho dentro da igreja, né? Que é ensino de música dentro da igreja, da parte de liderança de grupos, da regência propriamente dito, né? Que vocês fizeram durante muitos anos esse trabalho dentro da igreja, antes, né, mesmo da senhora estourar como cantora solo, e antes do pai também mudar, né, de profissão, porque ele era um regente músico amador, né? Depois que ele aposentou, que ele começou a trabalhar especificamente com música, fazendo produção musical e coisa e tal. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi. Acho que o pai pode até falar sobre isso. Como é que foi o pai é mais... Para quem não conhece, qual foi, esse aqui é o meu esposo, Luiz Macedo. Isso, eu estou apresentando para os irmãos respira fundo. Conta até 10. Conta até 10. E esse que está falando aí em cima, um milagre de Deus, que eu não podia ser mãe, e Deus me fez a promessa, e olha aí o resultado. Um maestro abençoado que eu consagrei no ventre. Fala, marido! Irmã Sofia Cardoso, eu já apresentei. Caiu um pouquinho. Eu já apresentei vocês já, fica tranquilo. A minha mãe é desse jeito. Quem conhece a minha mãe sabe que é desse jeito mesmo. O pai, ele iniciou um trabalho dentro da igreja, e eu queria que o senhor contasse, pai, como é que o senhor começou o trabalho na igreja, o porquê, como é que foram os motivos, como é que você teve essa ideia de montar lá ainda na Praça da Sé, Pastor Rocha, né, na época, né? Ok. Pode falar. Lá do começo, a gente já começou assim, eu e a Sofia, tua mãe, a nossa ligação começou pela música, né? Nós se conhecemos pela música. Pela música e nos unimos pela música, estudamos na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga, né? Lá no setor da Praça da Sé. Em 1981, São Paulo, né? 81, né? E depois estudamos no Conservatório Vila Lobos, que eu acho que nem existe mais, né? No Glicério. Glicério não. Glicério ali era Glicério. Do Estado, né? Então foi assim, a nossa igreja, nós saímos do Ministério de Ipiranga com o pastor Rocha e fomos para o Ministério do Belém, que abriu uma igreja lá na Rua Conselheiro Furtado, número 90. Sim. E daí a gente tinha muitas festas ali, vinha pessoas de fora. Aí quando foi, e tinha alguns músicos, né? Tinha poucos músicos ali, nós estávamos assim, eu estava no conservatório ainda, né? E juntou vários músicos, tinha o irmão Francisco, que era o nosso maestro, né? Aquele maestro que você conheceu. Você conheceu, aquele que gaguejava perfeitamente. Aquele que quando regia, inclusive você devia ter essa lição, que ele batia assim. Ele fazia assim? Eu não lembro. Mas era muito pequeno. Não, você era bebê, filho. Era muito pequeno. Você era bebê. O irmão
Francisco, né, já passou para o Senhor, Já né? está com o Senhor. Daí juntou o Sérgio hoje mora em Mato Grosso, tinha o Sérgio, tinha alguns músicos Tinha aquela que já menina que tocava tocavam, né? trompete, tinha Manaí. Deixa eu ô, pai, desculpa só cortar o seu raciocínio. Tá. Deixa eu perguntar para os irmãos, tá travando muito a minha imagem aí? Tá ruim aí a minha imagem? Tá. Tá um pouco. Tá travando. A nossa tá A boa. nossa- a nossa- Então, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar só o local que eu tô aqui, eu vou perder esse cenário aqui bonito, os livros que eu gosto muito, mas aí eu vou ali para Eu vou mais falando perto com os do irmãos. roteador. Tá. Mas só peraí para não rapidinho. Tá. É coisa rápida, Segue né? você. Eu vou andando. Tá, eu não Ó, eu vou perdi. andando, ó, tá vendo? Rapidinho eu chego aqui. Eu vou cantar uma canção pra você. Aqui, Pegue uma aqui é tão melhor. Pegue uma internet. não, a internet é boa, é que deu pau Estou na hoje. sala e você também. Entendi melhor. Estou na sala e você também. Uhul! Vai lá. Não, a gente ficou sem internet hoje. Deu problema na net, na rede total aqui do bairro. Meu Deus. E aí caiu tudo. A gente ficou a manhã toda sem internet. Voltou a fazer agora. Por isso que deu esses problemas. Espera aí, se eu só ajeitar aqui. Tem uma irmã dizendo tour pela casa. Aqui é pequenininho, aqui é apertamento. É apertamento, é verdade. Acho que agora vai. Continuar? Pode falar, pai. Tá ótimo, filho. Pode Tá. Então, o que aconteceu? Uma vez tinha uma festividade na igreja e a gente tocava assim, juntava os músicos. Pegava da congregação A, congregação B, né? Não, bem, não tínhamos congregação. Não, Calma estou aí, falando de Márcio. irmãos visitantes. Não tinha nada. Era nós dali, era um grupinho, sim. eram poucos músicos. O irmão Francisco tocava baixo tuba. Era uma turma pequena, tinha uns 6, 7 músicos. Verdade, E saxofone. daí veio numa dessas festividades de jovem, veio uma banda de música da vila de Lausanne Paulista. O maestro era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, 22, 23 por aí, né? Uhum. E daí comecei a conversar com ele e contei a situação. E ele me falou assim: por que o irmão não monta uma banda de música aqui na igreja? E eu falei: legal. mas eu estou no conservatório ainda, nem sei tocar bem, porque eu comecei muito tarde, né? Daí ele falou: olha, eu comecei com 17 anos, igualzinho você, tinha poucos músicos, montei uma aula de música, uma equipe, e comecei, formar aquela banda. E hoje a nossa banda era uma banda com mais de 30 músicos já. Mais de uma 30 banda músicos, boa, violinos e tudo. muito boa, né? E daí eu me animei, falei com o pastor Rochas, contei para ele o desejo que eu tinha e ele me autorizou e apoiou. Deixa eu falar um pouquinho, porque a mulher sabe de detalhes, o homem não lembra. Ai, Jesus. Mas nós morávamos em Santo Olá. Amaro. O Luiz ia toda segunda, depois do serviço, cansado, com a roupa de mecânico, indo para a igreja ensinar teoria. Isso E é uma prática. Eu tenho que contar. É, Você começa um trabalho. Pai, opa, gaguejei agora. Vocês se conheceram dentro do conservatório, é isso? Não. Eu não sabia disso. Nós nos conhecemos assim, na loja, que era da irmã Araci Miranda, né? Minha mãe E eu adotiva. comprava tá. disco lá deles, né? E daí ela, estudando Bona lá, né? E eu queria estudar, então foi quando eu fui estudar com ela na igreja Ministério de Madureira, ali da Praça da Sé, né? Daí... Tá. E qual conservatório que vocês faziam? Porque o conservatório que vocês estudaram foi um conservatório muito importante aqui em São Paulo, o né? Vila Lobos. Vila Lobos. O Vila Lobos formou muito músico bom. Eu aprendi a tocar saxofone lá, porque quando eu engravidei de você, o médico proibiu de eu tocar trompete, que ele perguntou o que eu fazia, e ele disse, trompete não fica bem para quem está grávido, que força muito o neném. Mas aí eu profetizei que você ia ser trompetista, aí. Esse médico não sabia nada de música. Nada, mas o Espírito Santo usou a boca dele. Porque não, mas hoje não tem nada a ver isso. Eu sei. Você usa o diafragma da mesma forma. Daí então, o pastor Rocha nos apoiou muito e aí tinha que formar uma equipe, né? Aí eu peguei o Abraão para me ajudar. O que ele tocava mesmo? Ele tocava trombone. Trombone. Abraão. Muito bom. Peguei o Abraão. Eu lembro. Peguei a Sofia foi me ajudar. Saxofone. Né?
E daí a gente montou uma equipe, começamos com 44 alunos. Terminou com 4, viu? Não desanime, maestro. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não desanimem, maestro, porque é assim que funciona. Você pega Pastor Ramon de Brasília, vou fazer um live com ele amanhã. Glória, Deus abençoe, pastor Ramon. Então, Israel, aí eu não desanimei, porque aí Deus foi mandando. Aí aconteceu um negócio interessante. 3 meses depois, o Abraão me abandonou. Abraão, se tiver por aí, não leva a mal, não. Você me abandonou, Abraão. O Abraão me abandonou, mas Deus é tão bom que ele preparou o Eliseu. O Eliseu. O Eliseu Turra estava desviado. Estava afastado dos caminhos do Senhor. O Eliseu, Deus preparou, mandou ele, reconciliou lá. O Eliseu é um amigo. Um amigo até hoje. Nunca tivemos um problema. Meu professor de Bona. Seu professor de Bona. Eliseu é mesmo, muito manso, muito calmo, meu Deus. O Eliseu é um amigo que eu tenho até hoje. Nós nunca discutimos, nunca brigamos por causa disso, por causa de cargo. Não, porque um era primeiro. Ele é uma benção. Eliseu sempre foi uma benção para nós. Eliseu é uma benção mesmo. Nos ajudou muito. Amigão. Me ajudava, né? Eu estive com ele agora, no início do ano. Eu fui lá na Democa lá. Midi, beijo. Mesma coisa. O Eliseu é benção. É o mesmo, mesmo irmão ainda. Mas, então, foi assim. Daí, continuamos dando aula. Eu dei aula há 13 anos lá na igreja. Fora o que eu fiquei ajudando. 13? 13 anos. 13 anos. E como regente eu fiquei mais tempo, né? Mas foi 13 anos, foi assim, direto dando aula de música. Depois veio Duarte, veio aquela turma toda que aí foi ajudou, né? Pessoas mais estudadas. Mas ainda pegando isso lá atrás ainda, isso aí é anos 80, né? Anos 80. Transição dos anos 80 para o 90, né? Começamos em 85 a banda de música lá. A banda. Hoje, 85, né? Hoje tá aqui, 35 anos, né? 35 anos, né? Já existe. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. É um legado, né? É um legado. É um legado, Na verdade, depois que o senhor saiu, na verdade é que o legado começou, infelizmente, né? Deu uma diminuída hoje, né? Os meninos... Mas o pessoal que está lá é fruto ainda do trabalho que foi feito. O pessoal que está na frente lá, né? O Daniel, o Jefferson, o Marquinhos, os meninos estão... E o Eliseu está lá ainda. O Eliseu está lá, firme. O Eliseu está lá bem. O Eliseu está lá firme. Mas eu queria falar ainda dessa época do começo. Vocês faziam aula lá no Conservatório Vila Lobos, né? Que era ali perto da Igreja Deus e Amor ali, né? Onde é Deus e Amor hoje, atual, né? Na época e como é que eram as aulas lá no conservatório? Que tipo de aula vocês faziam lá? Lá a gente fazia teoria e prática, né? Inclusive, eu tinha um professor lá muito bom, professor Samuel, eles eram da congregação. Da Congregação Cristã do Brasil. Congregação. São dos melhores músicos, o Samuel era mestre de música pela USP. Foi com ele que eu aprendi. Foi com ele que eu aprendi 3 coisas da música que pouca gente sabe, né? Que música... Quer dizer, não presta atenção, mas deve saber, né? Música é arte, ciência e cultura, né? Arte, ciência e cultura. Ninguém ensina quase isso. Arte, ciência e cultura. E cada uma tem a sua função específica, né? E isso me foi muito bom para quando eu estudei teologia na música, que é um assunto que eu ainda quero falar. Né? Não hoje, né? Mas... Você estudou teologia na música? Eu não sabia. Tem um curso agora na Assembleia de Deus, no Belém, sobre teologia voltado para música. Com o pastor... eu esqueci o nome do pastor agora. O Misael deve me corrigir, que o Misael tem um amigo aí, ele está aqui, ele fez, está fazendo um curso. Tem um curso de teologia cristã, voltado para música, interessante. Ele foi até colega meu de faculdade, na época. Inclusive, eu dei uma ideia lá em Mato Grosso, em Cuiabá, para o pastor Xavier, que ele é o responsável, o diretor da faculdade de teologia lá, para ele trabalhar essa questão da teologia na música. Porque eu tenho vários livros que eu comprei, que eu estudo, né, falando sobre... a música na igreja, mas não teologicamente, a música em si, letra. O pessoal está mais preocupado com melodia, com ritmo, essas coisas, né? Mas eu gostaria que eles falassem mais do efeito da música na vida das pessoas baseado na teologia. Essa é a minha ideia, entendeu? E ele aceitou a ideia. Legal.
Dá uma tese de mestrado aí. Opa! Legal, legal. Mas eu queria Então, dizer, é uma experiência que eu tive na Praça da Sé com o Eliseu, não sei se agora ou sim, depois. pode falar. Aquelas coisas que Pode a gente contar. passa, assim, quando a gente está trabalhando na igreja, né? Porque eu parei de trabalhar na igreja, porque a gente viaja muito, né? Depois que eu aposentei, a gente viaja muito. Por isso que eu parei, mas senão eu estava até hoje. Às terças-feiras, ainda toco no Belém, lá com alguns irmãos que tocam lá, né? Agora não, porque agora está em quarentena, exatamente. Mas o Eliseu, a gente era tão amigo, e ele era o maestro, depois que o irmão Francisco faleceu, eu acho, uma coisa assim, ele se tornou o maestro do coral da igreja. Do coral. E aí, quando foi um dia, ele viajou para Curitiba para visitar a sogra dele. Compartilhe, gente. Eu acho que ele é o maestro até hoje do coral, se eu não me engano. Eu acho que sim. Vai lá na... Compartilhe. E daí ele falou assim, Macedo, eu vou para Curitiba, eu vou ensaiar um hino e você vai me ajudar na regência. E quando o pastor chamar, eu vou fazer o possível para chegar antes do horário do culto, no domingo. Mas se eu não conseguir, você rege para mim? Eu falei, eu vou tentar, porque eu acho para mim que reger vozes é diferente de reger instrumentos, né? É verdade. Eu não sei. Eu acho, né? Eu acho, na minha modesta opinião. E eu sou músico amador, né? Não sou profissional. Então, vai lá. Bom, no domingo, o Eliseu não chegou no horário. E o pastor chamou o coral para cantar, e aí eu tive que ir lá fazer. Eu já tinha ensaiado, dado uma passada com eles. Eu estava esse dia lá. Tava, lógico, tava. Foi uma glória. Daí, eu regi o hino e caiu um poder muito grande na igreja. Muita... Foi uma glória, Meu uma coisa Deus. terrível, assim mesmo. Foi aquele... Coral, muitos não conseguiam cantar. Mestre Márcio Revolta. E eu estava realmente debaixo da graça de Deus naquela regência. Verdade. Mas aconteceu uma coisa terrível para mim. O que foi? Porque eu só sabia reger aquele hino. Depois disso, a igreja, o pastor fez algumas coisas lá durante o culto e falou, agora vamos ouvir o coral novamente. E ele nunca dava duas oportunidades. Ele nunca dava, era só uma oportunidade. Então estava tranquilo, né? Eu comecei a suar frio. Eu digo, e agora, Jesus? Vou o que é que eu passar faço? Quando eu já estava aí, eu fiquei dando ali um jeitinho, quando está preparando as pastas, tudo. E ele assim, fala-me, Senhor, fala-me, Senhor. Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. Aí, quem aparece de repente entrando pela porta do salão da conselheira furtado? Eliseu. Eu nunca esqueço disso. Essas coisas acontecem com regentes. Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Não, já aconteceu isso comigo já. Eu não estudava regência, nem tinha nem menor intenção. E aí eu estava lá na igreja, na Adnipo, né? E aí estava naquela transição que saiu o maestro antigo, estava o maestro novo, e estava aquela confusão, né? E aí aconteceu que não tinha ninguém para reger. Não tinha nenhum maestro, porque tinha saído todo mundo. E aí o maestro titular ele já tinha uma viagem marcada que ele teve que ir. Meu Deus. E aí chegou lá, a orquestra estava toda, a orquestra completa, coral, Meu todo Deus. mundo e não tinha ninguém para reger. Aí os caras chegaram. E que orquestra, hein? Não, a orquestra é enorme. São, sei lá, estavam em 100. Tinham 100 músicos, mais ou menos, assim. Aí eu cheguei lá e eu regi, assim, os irmãozinhos do culto de quarta-feira, que é o culto da palavra, mas, assim, era coisa, assim, bem simples, assim. Era só os hinos da harpa. Nunca tinha regido coral na minha vida. E aí chegou, o pessoal chegou para mim assim, Israel, você vai ter que reger. Aí eu falei assim, não, como assim vou ter que reger? Meu Deus! Eu não conheço os hinos. E aqueles hinos de cantata, que é super difícil assim, de reger. Não é a primeira vista ainda. Eu nunca tinha aberto uma grade de orquestra para estudar uma grade de orquestra. Eu só estudava para tocar trompete. Aí eu falei assim, então, aí eu peguei os meninos lá e a gente dividiu, cada um rege um hino da harpa, para eu dar tempo de eu estudar os hinos que foram selecionados pelo coral, para ver se eu consigo fazer alguma coisa, mas eu não prometo nada. A primeira vez que eu regi uma orquestra e um coral foi nesse dia, que foi pela graça de Deus que eu consegui reger. E assim, ajuda dos amigos, assim, os irmãos falaram, eu não sabia nem as voltas, assim, não sabia nada, estava desesperado.
deu tudo certo. Mas eu também, foi a mesma coisa, foi na fogueira, assim, a primeira vez que eu regi uma orquestra coral foi na fogueira. Hoje graças a Deus, a gente tem mais experiência, eu já não passo mais por esses apuros, mas era a minha primeira vez da minha vida. Eu terrível, acredito. eu entendo. Eu entendo. Ô pai, ainda falando dessa época aí, que essa época é uma época muito legal, acho que é uma época muito importante. Eu não. Música pra mim era nada, eu não tava nem aí pra música nessa época. Eu que digo, Eu só queria Israel vai estudar, tô indo, mãe! Eu só queria bagunçar, eu só queria brincar. Mas eu lembro que começou com a banda, né? Aí a banda foi crescendo, foi desenvolvendo. Como é que foi a transição de banda para orquestra? Como é que o senhor chegou nessa ideia? Mas eu vou falar disso, mas depois eu vou voltar de novo, porque aí eu quero falar aí da parte da mãe, que ela fazia outra atividade. Mas como é que foi a transição? Como é que você fez? Por que você pensou em mudar de banda para orquestra? Como é que você chegou nisso? Bom, eu sou fã de orquestra, né? Eu gosto muito de orquestra. Também. Eu paro, já parei na Praça da Sé. Já parei na Praça da Sé para assistir a banda a banda de um banco grande que tocava lá até terminar. Eu não importei nem com a hora. E eu estava até sem carro na época, mas eu fiquei lá esperando, porque eu gosto muito de orquestra, né? E daí, então, foi quando nós começamos a ensinar cordas, começamos a trabalhar com cordas e fazer essa transição para cordas, né? Fazer aquela mistura. Nós tínhamos... Foi quando, então, porque não sei se você sabe, mas antigamente na nossa igreja era proibido bateria, né? E aí usava aquele bom, não é aquela caixa? Eu comecei tocando bumbo, eu acho. A gente já pintava o set e a igreja precisando do instrumento daquele. Então, a gente precisava de uma cozinha, né? E a orquestra, uma boa cozinha, não tinha aqueles instrumentos que uma orquestra tem mesmo. Então, uma bateria ali, um teclado ajudava demais. Então, a gente foi fazendo essa transição ensinando cordas. Arrumamos alguém para ensinar cordas, veio um pessoal de fora, né? Que foi nos ajudar lá, eu nem lembro mais desse pessoal, né? Do nome deles, mas ajudou. Foi o Massambani que deu uma ajuda, né? O maestro Massambani lá do Belém, que deu uma ajuda também, né? Com os instrumentos. Como é que era? Deu impulso, é verdade, você lembrou bem. O Massambani deu um impulso para a gente lá. E nós tínhamos muita dificuldade, por exemplo, nós não tínhamos arranjo. Eu comprava arranjo de fora, comprava arranjo de Curitiba. Comprava do irmão aí de São Paulo. Então, foi muito complicado, porque eu não sabia escrever, entendeu? E para você escrever para cordas é complicado também. Mas Deus foi abençoando. Eu negociava muito com outras pessoas, porque ninguém faz nada sozinho, né? Não. Você tem que ter companheiros, amigos, tal. E com isso, então, a gente foi levando. Então, nós começamos a trabalhar e sempre incentivando, porque um dos segredos da liderança é você, né? E convencendo pessoas a te ajudarem, né? Então, muita gente nos ajudou ali. Muito. E estávamos indo até relativamente bem. E você incentivou outras pessoas também. Sim, lógico. A ser maestros. Incentivando, que nem eu. Hoje eu sei que você faz isso. Você tem um trabalho ali em Guarulhos, no Pimenta, que você prepara regente, você prepara não só músico, mas você prepara liderança. Isso, liderança. Isso é muito importante, porque uma hora a gente vai ter que sair fora. E outra coisa, Deus leva nós para outros caminhos que a gente, às vezes, nem quer ir. Espera só um pouquinho. Davi, ele ficou no pasto por um tempo, mas ele tinha promessa de ser rei. E quando ele foi rei, né, ele não voltou para o pasto. Ele cuidava do reino. Então, Deus começa assim, lá do deserto. Certo. E tem um processo, né? Não é do dia para noite. Exatamente, é muito demorado. Já eu quero dar um recado aí para a irmã que passou, a irmã Régia Soares. Irmã Régia Soares, eu mandei o contato da minha nora Karen, que é para a irmã marcar a live com a Sofia, tá bom? Isso. Ela é lá de Goiás, viu? Eu vi passar o nome dela aí. E ela quer fazer uma live com a Sofia, não sei se ela já falou com a Karen. Tá bom? Os irmãos que estão aí, que quiserem fazer perguntas, podem deixar as perguntas aí. Isso. Que a minha esposa aí, a Karen, ela tá de olho aí, depois eles podem responder. Porque a gente está falando de uma fase da vida dos dois que poucas pessoas conhecem. Verdade. É uma coisa mais, né,
só o pessoal da igreja mesmo, que a gente era, Sim. que sabe da história e sabe dessa Trajetória. tradição. E nessa época, Israel, tinha uma coisa assim interessante, porque você já tinha nascido, lógico, estava pequeno. Nós levávamos você, a Sofia comprou um cesto, aquele cesto lá, Moisés, tipo né? o cesto de Moisés, e eu te levava, eu colocava debaixo do banco lá e... para nós ensaiar, tocava na vigília, tocava, e você lá tomando mamadeira, as meninas da mocidade pegando você para cima e para baixo. Você era querido pelas mulheres, viu? Viu, Karen? Trocava suas fraldas, dava mamadeira, porque eu estava regendo, estava tocando, estava indo pro ar livre. Não era fácil. Então a gente estava... Ô, mãe, que instrumento vocês tocavam? Oi, desculpa, pode falar. Nós praticamente estávamos lá de segunda a segunda. De segunda a segunda. E nós não tinha carro, hein? Não, tinha uma época que tinha. Nós tinha, pois é. Nós sim, tinha uma pois época... é. Não, calma aí. Tinha uma época que nós tínhamos carro, outra época o ladrão levava. Então outra época o motor fundia. Era mais ou menos assim, mas a gente nunca desanimou por isso, não. Não. Então, esse trabalho, assim, vamos dizer assim, tem a tua participação também nesse negócio. Você pagou o preço junto com a gente. Você pagou o preço junto com a gente, né? Então, e uma vez que eu fiquei doente, teve uma época, né? Foi. Lembra que eu fiquei doente? Te esqueceu? Isso aí. Mas aí, ó. Essa aí. É o cansaço. Esperar da minha mãe e esquecer mesmo, que a minha mãe é extremamente elétrica, não para quieta. Aí ela distrai mesmo, se foca lá na música e esquece de nós. Então mas assim, deixa eu... Sim, pode falar. Não, eu ia voltar um pouquinho na época lá da Praça da Sé. Perfeito. E aí eu ia perguntar, a minha mãe tocava começou tocando o que lá? A senhora começou saxofone? Quando nós éramos do Ipiranga, era o segundo trompete, né? Depois que passamos por Belém, o saxofone alto, sax alto. Um pouquinho para você. Aí tocou sax alto. E o senhor tocava trompete e passei foi pro saxofone. Perdão. Você tocou saxofone? Eu era saxofone. Foi pro clarinete. Troquei com ela. Não. Você tocou um pouco o clarinete. Eu fui na igreja da como é que chama? Lá do Ipiranga. É verdade. Ipiranga. Pastor o Salu, sabia. O maestro Salu falou que havia uma necessidade e ele me pôs para aprender clarinete. Né? Era difícil. Por isso que eu passei para o saxofone depois. Porque era mais fácil a adaptação. E depois foi pro trombone. Só que quando a Sofia... quando eu conheci o pai... Peraí, Israel, peraí. Lembrei de um negócio. Ele tocava trompete, né? Eu não conhecia, eu não sabia que ele tocou madeira. Quando você era criança, você gostava de ficar vendo foto. Aí um dia você olhou eu e o teu pai casando e falou: ô mãe, por que você não me convidou pro seu casamento? Deus me fez a promessa que eu ia ter você. Exatamente. Aí, você me conheceu tocando aquele trompete que você destruiu, você lembra? Não foi eu, não. Muito bom. Por incrível que pareça, aquilo lá foi um negócio do capeta, viu? Porque não fui eu, não. Lembra que estavam os amigos em casa, meus primos? Primos. Foi mesmo. Eu deixei o trompete em cima do sofá, quando eu voltei estava amassado. Foi um dos meus primos que... Foi um dos meus primos que amassou aquele trompete lá e eu que apanhei. Tadinho. Mas Deus, Jesus te justifica, porque... Vamos lavar a roupa suja hoje. Se tiver pedir perdão, peça agora. Não, mas é assim... Porque o Israel era meio largadão na época. Ele está organizado hoje por causa da Karen. Meio, né? Por causa da Karen. Não dava nem aí com nada. Não conta pra ninguém, mas é a Karen que fez ele ficar mais organizado. Mas o Israel, os mestres dele na área da música foram militares e são militares, então ele ficou bem disciplinado mesmo, assim, bem... Pois não, filho? Então, a senhora tocou trompete, sax, o pai tocou alguns instrumentos de madeira, foi pro trompete, depois trombone. Perfeito. Né? Mas uma coisa interessante, né? Eu aprendi a tocar trompete, na verdade, com a minha mãe, né? Foi a senhora que me ensinou a escala. A senhora já não tocava trompete há muitos anos, né?
Uhum. A senhora me ensinou a escala e me ensinou meu primeiro hino, que é o número 1 da harpa. Nunca esqueci disso. Olha aí. Deus prometeu com certeza. Eu lembro que a gente tocava nos cultos de quarta-feira, né? Eu, Mazinho, Isso. depois o Jefferson também começou a tocar, né? A gente Isso. tocava aqueles cultos lá, eu sempre, nunca esqueci que era uma bênção lá. A benção. Até a pessoa que não era crente era batizado com o Espírito Santo, né? Era verdade. impressionante, né? Depois aceitava Eles Jesus, o Espírito Santo estava dentro, né? E eu nunca me esqueço também que eu comecei a estudar música um pouco mais a sério por causa que o senhor montou uma escola de música lá em casa, né? Verdade. Para os vizinhos, né? Que aí os meus amigos começaram a fazer aula também, né? Foi tudo nessa época, né? Isso foi muito bom. Assim, a gente foi bem aceito pelos vizinhos, foi até elogiado, né? Muitos vizinhos, as mães elogiaram, falaram, olha, eu estou agradecendo a Deus porque vocês estão ensinando música para meu filho. Ele estava indo com umas companhias, mas depois que vocês começaram a fazer isso daí, agora o negócio dele é só música. E nós ensinava hino, hein? Não era música do mundo, não, era hino. Então, muitos hoje estão na igreja até hoje, né? Uns viraram pastores, né? São pastores. Então, por isso que eu penso que o trabalho musical dentro da igreja é um trabalho missionário. Sim, lógico. E a missão começa no seu bairro. Você não precisa ir para a África para fazer missão. Não, também precisa ir. Começa em Jerusalém, né? Para depois do alto revestir do poder. E tem um detalhe interessante, Roberto. Ruth, pode ser. Israel, que é assim. Se tivesse que fazer tudo de novo e tivesse tempo, eu faria com muito prazer, porque eu sei do resultado que é possível através da música. Júlia, beijo. Não, é verdade. E graças a Deus que você está dando continuidade a isso, né? Você e a Karen, porque a Karen... você e a Karen, lógico. A Karen acaba te ajudando, né? A organizar, conversar com o pessoal da orquestra, né? Graças. Isso aí eu aprendi com o pastor Takayama, né? O pastor Takayama sempre falou que... eu comecei a tocar violão com 7 anos de idade. Maravilha. O pastor Takayama, ele ensinava a gente lá que o obreiro na casa do Senhor tem que orar para Deus enviar a esposa que Deus quer, né? E não o que a gente quer. Porque quem trabalha na obra, não importa a sua função, se você tem uma esposa que atrapalha o seu ministério, não adianta, você não vai para frente, né? Você não consegue. Então, esposa de obreiro tem que ser direcionada por Deus mesmo, para que não haja problema, né? Não haja problema. E a Karen tem sido uma bênção aí na minha vida, graças a Deus, tem me ajudado bastante. Na nossa vida. Eu acho que mais na vida de vocês do que na minha. Não vai ficar com ciúme, por favor. Sem ciúme, viu? Não, eu sou de boa. Nós te amamos, filho. Minha filha Bom, agora eu queria falar de uma outra fase importante também, ainda nessa época ainda, estamos nos anos 80, anos 90, que a senhora foi regente da Mocidade, né? Fui. Só da Mocidade a senhora regiu? Como é que foi essa época aí? Como é que foi essa época aí? Foi até gravamos um CD, né? Foi, gravamos até um disco na época. Eu nunca quis ficar como primeira e querer uma função na igreja, porque eu cantava com a sua avó, né? Que é minha mãe adotiva, Araci Miranda, que está no Senhor. E aí o pastor queria me dar cargo na igreja, e eu sempre disse, não, pastor, não dá, porque eu viajo muito e eu não gosto de pegar um compromisso e não dar conta. Mas aconteceu uma situação e o pastor falou, você vai ter que ser a regente. O teu pastor está dizendo que você vai ter que ser a regente. Eu falei, pastor, vamos fazer o seguinte, eu só vou ser a regente só até a época da festa, tá? Aí se eu colocar outro no meu lugar, porque não tem como. Só que aí começou a vir, nós tínhamos poucos jovens, começou a vir jovem do Ceará, jovem de Pernambuco, jovem da Bahia, jovem de Minas Gerais, e começou a aumentar o grupo quando Deus colocou na minha mão. Aí eu colocava os meus hinos, porque a gente chegava nos congressos, todo mundo tinha os mesmos hinos. Então, como meus hinos ninguém conhecia, eu colocava meus hinos. Sangue Inocente, Homem de Branco, vários hinos dos anos 80. Olha aí o que Deus fez. Aí o grupo foi crescendo, 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 e fiquei 7 anos. 7 anos? Não sabia. 7 anos, no ar livre, tudo. Eu enchia você de bolacha. Mas não é de bolacha de bater, não. Não é isso, não. É que nós ia cedo, aí nós almoçava lá na avó, aí você, às vezes, ficava lá um pouquinho, cansava, vai lá pra sua avó. Você ficava lá na sua avó, eu levava bolacha, levava lanche, levava um monte de coisa pra você comer,
para você não me dar trabalho. Ó, Israel, você é uma das pessoas que mais ficou na casa dos outros enquanto a gente fazia obra. É verdade. Você ficou na casa da Maria no Jabaquara, você ficou na casa da sua avó um monte de vezes. Olha, tanto lugar. Olha a Patrícia aí. A Patrícia também alcançou essa época. Patrícia, dessa época, de seu Arandi. Daí, ó. Glória a Deus. Vai ser eu, Tem até um testemunho, né, dessa época, né, que a senhora fazia o trabalho, né? Eu tive uma doença, né, Conta muito você, rara. Conta. Artrite nos ossos, né? Sim. Tive artrite nos ossos, né? Eu acho que o primeiro sintoma que eu tive foi no ensaio, né? Acho que eu tava dormindo, em cima do meu braço. Consagração. Alguma coisa assim, e Deus me curou, né? Foi feito, porque eu tava desenganado, né, na verdade. Desenganado para ficar numa cama o resto da minha vida, né? O resto da minha vida. Eu ia poder andar. Isso mesmo. Então, Deus deu grandes vitórias nessa época aí, eu sou grato a Deus, porque, né, graças aí uma campanha que foi feita na Deus Amor, Na até, Deus né, Amor. o irmão, na Deus Amor na época, né, aí Deus me curou disso aí, acho que eu fiquei aqui uns 2 meses no hospital. Você ficou 15 dias internado, e esses 15 dias, eles não conseguiam descobrir, porque foi uma bactéria da garganta inflamada que você já estava tendo convulsões, e aí foi para os ossos e o médico não conseguia descobrir. Alama, aleluia, Jesus. E eu fui, e Jesus mandou eu ir na igreja Deus e Amor, porque ela é a única que ficava aberta todos os dias. Eu fui lá, levei uma peça de roupa sua, o irmão que orou falou assim, irmã, essa criança já está curada. E eu não falei nada para o irmão, só mandei ele orar. Levei a peça de roupa, você não urinava durante 15 dias. Como é que uma criança fica 15 dias sem urinar? Você não conseguia, deram soro e nada. Mas é porque Deus tinha um projeto, filho, na sua vida. E o diabo queria impedir esse projeto. Ele não queria nem que você nascesse. Quando eu tinha 6 meses que eu estava esperando você, eu caí da escada. Eu era para te perder, mas o Senhor te guardou desde o ventre. Por isso que o teu nome é Israel. Glórias. Por isso que eu sou meio doidinho assim, né? Aleluia. Glória a Deus. Eu vi aí alguém perguntar como foi feita a campanha, né? Campanha de oração. Campanha de oração. Aqui, com essa pessoa aí, acho, não sei de onde é. Aqui a Igreja de Deus e Amor. Tem um pessoal da Deus Amor na live. A Igreja de Deus e Amor, ela tem um cenáculo de oração que é 24 horas. Santuário da oração. Então, no momento, acho que não está aberto. Mas é lá que a gente sempre vai fazer as campanhas nossas. Vai muita gente de lá. Ô, filho, a Keila que entrou aí. Ô, mãe. Oi. A Keila ela é da Inglaterra. Ela foi muito nos nossos cultos. Você era criança, tinha uns 10 anos. 10 não, acho que não. Tá. Deixa eu só responder umas perguntas aqui que fizeram. O Gustavo, ele perguntou há quanto tempo você estudou música? Bom, eu comecei a estudar música com 9 anos de idade. Meu pai colocou numa aula de piano, né? De musicalização ali na cidade de Dutra, né? Isso. Aí depois eu comecei a estudar mesmo, mas mais a sério, com 11 anos, que aí foi esse curso que meu pai montou aí dentro de casa. E depois, mais pra frente, que com 16 para 17 anos, que eu decidi estudar música a sério. E profissionalmente... Eu entrei na EMESP, que era o LM na época, eu tinha 18 anos. Eu mudei de igreja, né? Eu fui para a Adni, porque lá eu comecei, lá era mais avançada a aula de música lá. Comecei a estudar lá e depois eu entrei na EMESP, estudei lá durante 8 anos da minha vida, fiz faculdade de música. Aí eu tô completando agora, completo ano que vem, 20 anos de carreira profissional. Musical. 20 anos aí que eu tô estudando. Aí a Bárbara tá perguntando também, Israel, diga uma experiência com Deus que a sua mãe teve, que te marcou. Acho que essa que a gente acabou de responder, né? Que acho que marcou muito a minha vida. E do braço, né? O braço quebrado. Isso aí é peraltice do Israel Cardoso. Depois a gente conta isso aí. Ou eu ajudo, irmã Sofia, Pai do Senhor. O Lucas perguntou quando que a bateria foi colocada na orquestra. Isso é pro senhor, pai. Quando é que foi que a bateria... Acho que foi já com o pastor Edson Rossi, né? Não, foi no tempo ainda do pastor Rocha. Do pastor Rocha. Porque foi assim, algumas igrejas na época já estavam liberando a bateria, né?
E daí, isso já está lá por volta de 88, por aí, mais ou menos, 88, 89. Porque foi uma reivindicação do André do Morranufo. Porque o André tocava guitarra, o Walter tocava contrabaixo, o Hélio tocava guitarra também. Solo, ele tocava solo. Tá, e solo, né? E eles Ô pai, desculpa te cortar. Desculpa te cortar. Para que a live aqui, o tempo da live está acabando. Ah, nós vamos entrar de novo. Tá. A gente vai entrar de novo. Então, irmãos, vai ser rapidinho. Vai ser rapidinho só para salvar essa live, porque depois a gente vai publicar ela novamente. Ainda vou cantar. A gente vai sair e vai entrar de novo. Okay. A gente não vai cantar, a gente vai cantar o Brasa Vivas. Eu achei o CD na internet. Legal. Eu achei o CD na internet. Depois alguém deixou lá disponível. Então eu vou sair rapidinho, tá? Já está acabando o tempo. E aí a gente já entra em seguida. Aí eu já respondo essa pergunta da irmã. Já volto, tá gente. bom? Não sai daí, ele só vai desligar. Rapidinho. Depois dos comerciais nós temos mais Maestro Luiz Macedo e Sofia Cardoso. Já volto.